Nós vamos fazer o nosso primeiro diálogo aqui, lá dos dois que estavam faltando. Nós vamos colocar aqui um tela controle. Controle diálogo. Vamos colocar aqui dois campos, aqui, dois labels. Um vou chamar de ícone, outro eu vou chamar de texto. Texto que eu vou mostrar e o outro é para uma parte mais de apresentação, para ficar bonitinho. Vamos começar aqui nos eventos. Vamos no evento onload. Então nós vamos receber, né, da outra tela, da tela do que a gente está fazendo lá o quiz, a gente vai receber, né, uma situação aqui que vai ser entre 1, 2, 3 e 4. Essas situações são as situações, né, da aula, e aqui esse campo ícone a gente vai estar recebendo, na verdade, a gente está montando aqui, ó, através dessa tagzinha aqui, né, são ícones do fonte Alverson, né, que a gente está usando, e aí aqui então a gente está montando um íconezinho para, dependendo do que a gente da situação, né, e da mensagem que a gente for no caso mostrar. Você vê que aqui nesse caso aqui o ícone a gente está colorindo ele de verde, aqui é um vermelhozinho, aqui é um verde de novo, e ele tem a ver com essas situações, né, aqui que a gente tem, né, aqui. Então, situação 1 aprovado, 2 reprovado, reprovado a primeira vez, fazendo quiz, né? Então, esses IDs aqui são de acordo com essas situações aqui que nós temos na nossa tabela situação aula, né? Então, lembra que esse diálogo vai ser chamado aqui a partir da tela que nós estávamos vendo na aula passada, né? Quando você vai finalizar aqui o quiz, nós vamos chamar justamente esse control aqui, passando a situação. Aqui nesse caso, por exemplo, é reprovado primeira vez, por exemplo. Né? A gente passa a situação e passa a mensagem que nós vamos mostrar nesse diálogozinho. Então a gente chama ele em mais de um ponto aqui com situações diferentes e mensagens diferentes. Né? Então vamos aqui voltar para ele aqui, ó. Então essa aqui, ó, situação diálogo, ó. Nós estamos passando exatamente esse parâmetro aqui. E estamos passando a mensagem nesse outro parâmetro, OP, MSGDLG, e nós vamos ter justamente ele aqui, ó. Nós estamos repassando ele aqui para esse campo texto. Então nós estamos montando o ícone, né, que vai ser mostrado aqui, vai ser um ícone bonitinho lá, usando fonte Alverson, que aí como ele é um fonte, a gente pode colorir o fonte. Estou usando essa cor aqui, é tipo um vermelho, e aqui é um verde, né? Então, dependendo da situação que a gente estiver passando para ele, ele vai pôr um ícone diferente, olha lá. Esses dois ícones são esse de exclamation e esse aqui é um check circle. Vai ser um círculozinho com um checkzinho, bem legal, né? Então, é bem simples essa tela, vai ajudar a gente a mostrar um diálogo bonitinho, né? Pode ser bem útil e reaproveitado aí em outras situações, certo? E aí no OnScript Init, que é um evento interessante que a gente pode usar
quando a gente quer, por exemplo, uma das possibilidades, né, fazer algum ajuste de CSS, né, como ele é executado, né, na hora que abre, no caso a aplicação ali. Então é um dos primeiros eventos que é, no caso, executado. Primeiro esse application init, e aí depois ele passa nesse evento aqui. Então aqui a gente está fazendo o que? Veja que o nome desse campo aqui, ó, texto, ele vai se transformar na hora que a gente executa. Se a gente mandar inspecionar esse elemento aqui na tela, no nosso navegador, dar um inspecionar elemento, a gente vai ver que o nome que ele vai estar montando para ele é ID Ajax Label Texto, que vai ser para referenciar esse campo aqui. Então a gente está mudando um pouquinho aqui, está pondo ele centralizado, conteúdo centralizado, fonte weight bold para ele ficar, né, negrito, bem legal aqui. Então aqui é mais para ajudar no estilo do elemento, esse elemento aqui, texto aqui. E aqui nós vamos finalmente para um validate success. E aí, nesse evento aqui, a gente vai testar, né, essa situação lá que for reprovado a primeira vez, que é, no caso, igual a 3, né? Ele vai redirecionar, no caso, a aplicação para o form keys usuário. Para quê? Para ele poder refazer a prova. Certo? Então, ele tem que... É aqui o caso dele ter sido reprovado a primeira vez e ele ter que refazer a prova. E aí, né? É importante a gente observar aqui quais os parâmetros, né, as variáveis globais, né, e tudo que são utilizados dentro desses formulários que a gente está redirecionando, no caso, a aplicação aqui. Então, nesse caso aqui, onde ele foi reprovado a primeira vez, que ele tem que refazer essa prova, que a gente manda ele para lá, né, para ele poder refazer essa prova, né, a gente tem, se a gente olhar as variáveis globais que estão, né, no caso formulário aqui, por exemplo, a gente tem essas duas, né, fora que o login que já, né, já vem lá do modo de segurança, ele tem a aula, o ID da aula e o ID do item do pedido, né? Então, é exatamente o que eu estou fazendo aqui, eu estou repassando aqui na chamada que a gente fez. Tá de novo aqui, ó. Exatamente o paula QZ, a gente está repassando aqui esse parâmetro aqui da aula, né, que eu até coloquei aqui no nosso grid aqui, ó. Vocês podem ver que eu coloquei aqui, ó, olha lá, form keys usuário. Eu estou passando aqui a aula. E eu estou passando o item do pedido. O ID, né, do item do pedido. Exatamente porque essa tela, né, trabalha com esses dois parâmetros, precisa deles. Então, na hora de fazer o link, eu tenho que repassar, né, tanto o ID da aula quanto o ID do item do pedido. E é exatamente isso. Eu já até, né, acertei aqui, estava dando uma revisada aqui no grid. No botão, né, aqui do finalizar keys aqui, quando eu chamo o control dialog, eu estou repassando aqui, né, o item o ID do item do pedido para esse parâmetro aqui. E estou repassando também aqui, né, o ID da aula. Então eu revisei aqui essa chamada aqui no botão de finalizar keys.
Aqui no caso embaixo também acrescentei, né, esses dois parâmetros para ficar tudo certinho. Então, aqui no botão aqui eu já acertei aqui esses parâmetros, que agora está passando tudo aí certinho. E aqui, vamos lá no diálogo, né? Se não for reprovado aqui, se o ID aqui não foi o 3, né? Então, ele vem para cá, ele já vai mandar ele para o grid aula treino, quer dizer, pode ser aqui então que a situação seja aprovado, ou situação 2 reprovado, né? Então, se ele foi reprovado, ou no caso aprovado, né? As outras situações sem ser a 3, eu mando ele para o grid. E aí eu tenho que repassar aqui o ID, né, do item do pedido, porque o grid aula treino precisa dele também. Basta olhar aqui nas variáveis globais aqui. Ó. Ele inclusive está definido aqui, ó, comando SQL, eventos on header, né? Então a gente precisa do item, né, do ID do item, a gente está repassando aqui na chamada também. Quando a gente faz essa chamada, né, a gente repassa esse parâmetro do ID do item, né? Então a gente viu aqui que se for aprovado, reprovado, ou no caso fazendo o quiz, ou seja, qualquer um, né, desses IDs lá que chegarem lá, a gente, ele passando pelo diálogo aqui, ele vai redirecionar ele aqui para o grid de treinamento ali daquele curso, né? Beleza. Então no caso aqui, esse control aqui, ele já está pronto aqui. E aí nós vamos fazer agora um outro control. Nova aplicação. Vai ser o control encerrar quiz, que era o outro que estava faltando ali. Que esse sim vai ter o usuário, enquanto que o outro era mais informativo ali, né, para dar repassar, né, ali para o usuário ali, né, a situação. Aqui no encerrar quiz a gente vai ter aí, no caso do usuário, ele vai poder finalizar o quiz no sentido de que, olha, não quero continuar mais tentando refazer prova, quero continuar adiante ou não, quero continuar tentando fazer a prova de novo para ver se eu consigo uma nota aqui de corte legal para aquele quiz daquela aula. Então vai ser aqui nessa tela. E a gente viu que a gente é redirecionado, né, nessa tela a partir do quiz usuário. Tá? Então, ó, aqui eu vou, no caso, colocar dois campos aqui. Nós vamos colocar um label. Vamos dar o nome dele aí de pontos treino. Aí ele vai estar dando um feedback, né, de como é que está aí a situação dele em relação ao treinamento. E vamos aqui pegar um rádio, porque ele vai ter que tomar uma decisão aqui se ele quer continuar, né, refazendo prova ou se ele quer encerrar. Vou chamar de encerrar, se ele quer encerrar o quiz, né? E aí nós vamos ter alguns eventos aqui. Logo
on application init, né? A gente vai carregar o Bootstrap porque eu quero utilizar ele, né? Para a gente poder colocar aqui nesse campo pontos treino, né? Que a gente vai, no caso, mostrar aqui a situação dele no treino. Eu quero mostrar usando um pouquinho de Bootstrap, né? Então a gente, por exemplo, aqui esse campo aqui, o label, aqui no caso, por exemplo, do encerrar, a gente está pondo um fonte de 16 pixels, né? Essa classe aqui é do script case, do CSS aqui do script case, né? A gente está colocando aqui o border color 000, acho que aqui seria um preto, né? Segundo aqui o padrão RGBA, que é Red, Green, Black, né? Vai do 0 ao 255, mas a combinação aqui dos três seria um preto. Aqui o último parâmetro, que é quanto à transparência, vai de 0 a 1, né? O 0 é totalmente transparente. Mas tranquilo. Então, aqui então foi só um ajuste de CSS. Você vê que a gente colocou aqui, né, aqui o CSS, a gente carregou aqui, né, dentro das tags de JavaScript, jQuery, Bootstrap, né? Definimos aqui o style, e aí para isso a gente, dentro dos eventos, a gente sempre tem que sair do PHP, coloca a parte de escrita direta, né? De JavaScript, HTML, depois tem que voltar para o PHP novamente. E agora a gente, né, no evento onload aqui, nós vamos explicar aqui. E antes nós vamos de começar essa explicação, vamos aqui configurar aqui o campo, né, encerrar, né. E aí nós vamos colocar o seguinte: a gente tem que colocar aqui as opções que vão aparecer ali, que é quero refazer o quiz, que seria a opção R aqui. Então aqui nesse campo a gente tem quero refazer o quiz ou não quero refazer o quiz, quero prosseguir. Prosseguir o quê? Prosseguir para as próximas aulas. Então ele encerra o quiz e mesmo que eu não tenha atingido, né, a nota mínima ali daquela aula, né, do quiz ali daquela aula, eu não quero continuar tentando refazer a prova do quiz, né? Agora, se eu quiser continuar tentando, eu tenho essa opção de marcar, né, que eu quero refazer o quiz, ou seja, isso aí vai ser, né, colocado aí quando você foi reprovado, né, pela segunda vez, porque a primeira você não tem essa escolha, né? Então, fiz um quiz ali numa aula, reprovei, ele não vai passar por essa tela. Agora, se eu reprovei aí pela segunda vez, a partir daí você pode continuar tentando ou não, né? Aí a resposta e a decisão disso fica com o usuário final, com o que seria o aluno, né? E aí aqui no evento onload, a ideia, né, desse evento seria poder mostrar para o aluno, para ajudar ele a tomar uma decisão, qual que é a situação atual, né, dele perante o momento do curso, né, que ele está, ou seja, mostrar para ele a nota atual do treinamento, que é o que nós estamos montando aqui, né? E aí a gente monta esse HTML todo aqui e seta nesse campo label aqui. Então, para no caso mostrar, né, aqui a evolução seria o quê? A evolução dele no treinamento, né? E aqui a nota
no caso a nota aqui atual aqui ali da prova que ele acabou de, né, fazer. Né? Então essa aqui é a ideia aqui que está por detrás disso aí. Então, ó, essa query é simples, aqui a gente está recuperando aqui o ID da aula, a gente está recuperando a nota de corte, né, da aula aqui, né, ou seja, das X questões que tem naquele quiz que eu estou fazendo, né, da aula, qual que é o número mínimo, né, que eu tenho que, no caso, acertar. Então, a gente recuperou isso aqui. Aqui a gente vai no treinamento, né, e aí eu quero saber o seguinte, quantos por cento, né, do treinamento eu já fiz e qual que é o meu percentual de aproveitamento, ou seja, como é que eu estou no curso, né? Porque isso aí pode ajudar o aluno, no caso, tomar aí a decisão se ele quer, né, continuar tentando, porque ele pode estar correndo aí o risco de não obter depois a pontuação, né, total. Então, nada melhor do que antes de você tomar uma decisão, você, né, você oferecer aí dados, né, para ajudar nessa tomada de decisão, né? Então, é o que a gente faz aqui. A gente está recuperando, né, esses dados e a gente está pondo em atributos que nós temos que criar aqui. Então, nós vamos até criar esses... geralmente, a gente usa os atributos, né? Em que situação? Quando a gente tem alguma informação que a gente quer setar num evento e usar essa informação, né, acessar essa informação num outro evento. Então ele cria aqui, a gente cria um atributo para a gente ter, digamos, com uma variável com o escopo global para aquela aplicação. A gente não está falando variável global no sentido do sistema inteiro, né? Mas ela é global dentro dos eventos, ou seja, a variável na verdade local, né? Mas que é enxergada, se a gente pensar por esse aspecto, né? Ela é global no sentido de um escopo que é a própria aplicação, ou seja, em eventos da aplicação eu posso, né, usar ali aquela variável. Então, eu vou então colocar aqui alguns nomes que a gente tinha visto ali, que é o vcorte. Vamos incluir aqui. Incluímos então essas três variáveis aqui. Né? Vamos voltar para o onload. Essa tela então vai estar recebendo, né, o ID da aula, o ID do item do pedido. Aqui o login vai vir da nossa tela, né? No caso, o usuário logado, e aí com isso a gente consegue ir no item de pedido, né? E a gente conseguir recuperar essas informações, né? Que a gente já colocou aqui, né? Como sendo aqui a situação, né, do treinamento. E aí, como a gente quer mostrar isso, né, numa barra de progresso, né? Então a gente vai fazer o que ele está fazendo aqui, né? Esse exemplo aqui no Bootstrap. Então eu tenho a barra de progresso que a gente consegue usando essa classe CSS Progress do Bootstrap. Né? E aí aqui dentro dessa div a gente põe uma outra div com Progress Bar. Né? Aqui, como vocês podem ver, aqui o percentual que nós vamos pintar aqui, a gente põe aqui, ó, Style Widget. Por exemplo, aqui ele deu 25%. Aqui, nessa outra propriedade que a gente põe também, a gente repete aqui esse percentual. Então, 25%. Aqui a gente está estilizando aqui o tamanho aqui da barra. E aqui é o valor realmente referente a 25%. Né? E aí aqui a gente mostra... né, o valor aqui dos 25% dentro aqui da barra, né? Então, é para a gente, aqui a gente está
determinando aqui esse pedaço que vai ser pintado, né, qual que é o percentual. E aqui a gente está colocando, né, para ele sair aqui dentro escrito, né, no caso percentual. Então mais ou menos é esse código aqui que a gente adaptou, né? Então a gente está montando um card, que é o que a gente usou também, a gente usa demais esse card aí no Bootstrap. É aquela caixinha que a gente usou, por exemplo, para mostrar os cursos lá no nosso Blank. Então aqui o que a gente chamou de evolução é justamente para a gente poder mostrar como é que ele está no curso, né? E aí a gente pega esse campo aqui, ó, percentual de, no caso, progresso, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, esse percentual, né, ou seja, em relação à quantidade, né, de aulas, né, em que ponto eu estou no curso. Eu já assisti 50%, 30%, então é o... Né, aqui para eu me situar se eu estou acabando, se esse curso que eu estou com ele, quantos por cento eu já vi, né? Então, para eu poder justamente tomar aquela decisão, ó, eu estou vendo que eu já estou no final aqui do curso, né? Então a gente tem esse percentual e tem, então essa evolução aqui é o percentual em relação a quantos por cento eu já no caso assisti, e aqui é o percentual de aproveitamento, nota, né? E aí a gente pega esse cara aqui, jogamos aqui nessa variável aqui, então embaixo é a minha evolução em termos de nota. Então aqui é a evolução em quantos por cento, né? Eu estou no curso no sentido de aulas assistidas, e aqui, né, é o meu aproveitamento aqui do curso. Aí ele vê lá, pô, eu já estou no final do curso, não tem tantas aulas para frente, por exemplo, e, né, aqui o meu percentual de, no caso, aproveitamento aqui no treinamento está esse. Será que eu vou continuar? Será que não é melhor refazer essa prova aí, né, que eu não consegui passar nesse quiz, para eu não correr o risco, né, de não conseguir, né, assim, a nota mínima do treinamento. Tá? Então isso aqui. Então, e aí quando eu termino todo esse HTML, né, que eu joguei nessa variável aqui, né, eu já seto ele aqui para esse campo pontos treino, que é o que eu vou mostrar na tela aqui no control para ele. Então eu estou mostrando esse cenário para que ele possa decidir se ele vai continuar ou não, né? E aí nós vamos aqui para o OnValidate Success. E antes do OnValidate Success, a gente tinha colocado aqui também um validate aqui para barrar o cara, quer dizer, caso ele já tenha atingido 100% de progresso no curso, ou seja, ele já assistiu tudo, né? Então você já terminou o curso, sua nota final já está definida. Então ele só tem essa liberdade aí de poder, né, dizer que ele quer, né, continuar a ficar aí tentando, né, basicamente, enquanto ele não tiver terminado o curso dele. Então aqui foi só uma validação, né, para a gente, se a gente tiver numa situação dessa aí, ele não tem mais opção para mais um cuidado a mais, né, na verdade, porque geralmente ele vai para essa tela aqui também quando ele, né, puder fazer isso aí, né, que é decidir se ele quer encerrar ou não. Então vamos lá para o OnValidate Success, que é o principal aqui, que a gente tem que fazer algumas coisas aqui dependendo da decisão dele. Então, ó, se ele marcar lá que ele quer prosseguir, né, então que ele não está interessado em refazer a prova, né, você vê que todo esse código aqui, essa parte toda aqui, está baseado nessa decisão de que ele quer prosseguir. Então, para ele poder prosseguir, o sistema tem que finalizar, né, o quiz. Então, para ele poder finalizar o quiz, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui, ó,
não está mais fazendo a aula, então finalizamos o quiz. Então ele vai na tabela aulas assistir user, que lá ele guarda exatamente o campo data fim quiz, né? Que é justamente o campo que indica ali que aquela aula ali, né, já foi finalizada, né? Então, assim, o campo em si, ele coloca um fim ali, olha, se eu já finalizei essa aula, então ele já pode liberar a próxima aula, né? Agora, é lógico que a situação, né, da aula que eu estou encerrando, né, teoricamente, eu posso ter passado no quiz, atingido a nota de corte do quiz ou não. Aí o outro campo, né, que vai dizer se a gente passou ou não, a gente tem um campo lá de situação também aqui, né, do aluno aqui em relação ao quiz daquela aula. Então aqui, ó, não quero prosseguir, ou seja, se ele está aqui decidindo isso aqui também é porque ele não passou, né, a situação em relação àquela aula, né, já está como reprovado, né? Mas ele falou assim, não quero continuar tentando, não, deixa eu como reprovado mesmo e encerra esse quiz. É o que ele está fazendo aqui, né? E aí aqui a ideia aqui, né, é de pegar, né, realmente recuperar novamente ali aquela nota de corte, nome do treinamento, né? Porque ele vai atualizar aqui o percentual de evolução do treinamento, né? Então ele refaz essa conta aqui. A gente já viu essa função que está lá no biblioteca interna, né? Que ele vai recuperar aqui, né? Igual eu estou querendo recuperar aqui a minha evolução aqui em termos de quantos por cento das aulas eu estou, né, no curso. Porque se eu no caso encerrei, eu já tenho que andar na minha barrinha de, no caso, progresso, no quesito de, olha, encerrei mais uma aula, então eu cumpri mais um percentual, né, do curso, né? Já fiz mais um pedaço aqui do curso. Então, por isso que a gente está pegando novamente, recalculando esse, no caso, andamento e atualizando ele, né, no caso aqui na tabela item pede usuários, que aqui ou seja, em relação ao treinamento, né, qual que é o novo percentual de progresso, ou seja, quantos por cento de aula eu já, no caso, assisti, né? E por que eu estou recalculando isso? Justamente porque eu estou encerrando aquele quiz, né? E aí, então, eu tenho que atualizar, né, qual que é o percentual de progresso meu no curso. Progresso não no sentido de notas, mas no sentido de realização do curso, né? E aí pode acontecer que eu cheguei no 100%. Né? Então, será que depois que será que essa aula que eu, no caso, encerrei aqui me fez chegar no 100%? Que eu posso ter mandado encerrar aqui um quiz de uma aula que eu estou, às vezes, no meio do curso ainda. Mas pode ser que eu tenha, né, tendo encerrado essa aula aqui, né, que eu decidi, né, prosseguir, né, continuar aí no caso para frente, pode ser que eu tenha atingido o 100%. Aí é aquela lógica que a gente já viu, né? Quando você atinge o 100 no caso por cento, então aqui eu vou recalcular eu vou no caso calcular aqui o ID meu do certificado para aquele treinamento.
vou no caso atualizar a minha situação, né, final aqui, ó, marcando aqui data final, ou seja, estou finalizando o meu treinamento, né, não finalizando. Aqui eu estou indicando aqui. Lembre que eu tenho sempre dois lugares para poder atualizar. Eu tenho finalizei o quiz ou finalizei o curso, que aí já é nessa tabela mesmo aqui. Beleza, finalizei, certificado. Aí eu vejo aqui, você vê que eu estou usando esse percentual que foi calculado no onload aqui. Por isso que a gente criou o atributo. Porque aqui, já que eu tive que buscar percentual de corte e tal tudo, eu joguei no atributo porque eu iria precisar dele aqui, né, no evento seguinte, aqui no outro evento aqui. Então, ó, se eu no caso passei, eu já encerro aqui o curso, né? Vou tá aguardando aqui na variável aí para poder mostrar para ele lá, ó, parabéns pela sua aprovação. Então aqui ele já certificou, cheguei no 100%, beleza. E aí, eu passei no treinamento ou não? Se eu passei, eu já vou parabenizar, já vou fazer estou fazendo um update aqui da situação final dele no curso para um aprovado. Agora, se eu não atingir o percentual de aproveitamento no treinamento, aí reprovei. Aí eu já informo isso, atualizo aqui atualizei aqui na base aqui de dados, aqui no meu SQL, reprovei, situação 2, né? E aqui, essa variável que eu estou usando aqui, né, vai ser útil para poder mostrar uma mensagem bonitinha para ele. Então, daqui a pouco nós vamos ver isso aqui. Então, para você ver que legal. Aí, então, aqui eu encerrei a minha cláusula where desse update que eu estou fazendo, né? Então, cheguei no final aqui do curso, eu posso ter feito um update lá para aprovado ou não, e aqui eu preciso da minha chave, ou seja, esse usuário, né, para esse item de pedido, que tem um produto, aí, aquele mesmo raciocínio, executei a query. E aí eu vou para o diálogo que a gente fez, que a gente já implementou antes dessa tela aqui, onde eu vou passar a situação, né, quer dizer, pode ter sido aprovado ou reprovado, e a mensagem disso aqui direitinho. Então ele já vai mostrar para mim na tela que é justamente, ou eu vou estar mostrando parabéns por sua aprovação PPP, como eu posso estar mostrando também, ó, infelizmente o seu aproveitamento aí nesse treinamento foi de tantos por cento, não foi possível. Então nesse caso aqui, né, se eu cheguei ao 100% no caso treinamento, eu já vou mostrar na tela, eu já vou estar finalizando aqui com esse update no caso treinamento e já informando para o usuário a situação dele de aprovação ou reprovação, né? E aí, ó, lembrar que em que pé que a gente estava aqui. A gente estava encerrando aqui o quiz, pode ter chegado no 100%, se não chegou, que é essa parte aqui da lógica, aqui eu até coloquei tab aqui tem. E aí, na verdade, ela não tem isso aqui eu aproveitei um pedaço aqui do código, né, do item original, então ela teve esse treinamento, mas aqui na verdade a gente vai direto para o grid, né, onde a gente mostra as aulas, né, que é onde a gente vai poder fazer as aulas e tal tudo. Então a gente manda apontando aqui, passando o item do pedido, que é o que o grid precisa. E aí a gente já direciona ele para o grid aqui nesse caso. Agora vamos aqui pegar lá em cima, né? Se ele não escolheu prosseguir, se ele no caso conseguir, se ele quer
continuar, né, fazendo, né, a prova, fazer de novo, ele não quer encerrar, a gente usa aqui esse método que a gente já tinha escrito, que é de limpar o quiz, ou seja, ele vai limpar as respostas, setar null, né, para ele lá, para aquela aula, né, e aí limpando, né, todas as respostas dele, colocando null lá no usuário quiz lá, a gente pode fazer a prova de novo. Ou seja, a gente está limpando as respostas que ele deu nas perguntas do quiz. E aí, a gente manda ele, né, já que eu limpei nesta tabela aqui, a foreign key que aponta para as respostas dele, ele vai poder responder de novo. Então, já põe ele para fazer a prova novamente. Ok? Então, aí eu passo novamente aqui a aula, né, o ID do item pedido. E isso não é novidade, porque a gente já tinha feito, né, essa mesma conferência lá no Control Diálogo, né, que a gente estava fazendo. Então, simplesmente aqui, a gente manda ele fazer a prova novamente. E aí, essa tela de encerrar quiz, a gente também já finalizou o código dela aqui, né? E aí, com essas telas prontas aí, a gente já pode finalmente fazer o teste. Eu sei que ficou um pouco pesado, né, a gente explicar tanto o código para a gente poder testar, mas é porque aí o teste ficaria melhor também, né? A gente já pode testar de uma vez esse processo, que é esse processo dele entrar no grid, poder lá, né? A gente vai vendo lá, faz a prova, libera para a próxima aula, e a gente passar por essas regras de negócio todo, que no caso envolve, né, ele fazer a prova, ter problema na primeira vez que ele fez, né, dele ser reprovado, não atingir nota de corte, e aí vai, né? Tudo isso que a gente já explicou exaustivamente aqui. Então, nós vamos fazer esse teste, tá? Vou compilar tudo aí. Devo também cadastrar mais algumas perguntas aí para ficar melhor o nosso teste. Algumas poucas só. E a gente vai compilar e executar esse teste. Eu vou fazer aqui antes desse teste uma coisa que vai ficar bacana aqui, né? Que é a gente aqui estando aqui nos treinamentos, né? A gente poder mostrar hierarquicamente aqui as aulas no caso treinamento, e cada aula com o quiz, né? Ali as perguntas ali do quiz. Eu acho que vai ficar legal a gente, no caso, montando uma árvore, né, hierárquica aqui para a gente, né, poder dar uma passeada aqui. Curso, aula, quiz, tá? Perguntas aqui do quiz vai ser bacana. Aí eu vou fazer aqui aplicaçãozinha, bem simples. A minha ideia não é mostrar muitos campos aqui, eu estou, no caso, pegando aqui, né, para a gente colocar ali naquela consulta, para a gente partir para as aulas. Então, vou pôr aqui P-treino aulas. Aula. Beleza. Bem simples. Vou desmarcar tudo isso aqui e deixar bem simples, ó. Essa consultinha simplesinha.
Paginação total. Vou no grid de treinamento aqui e vou pôr ele como subconsulta, essa consulta que a gente fez, né? Vou pôr como subconsulta do treinamento, lá do grid de treinamento. Aqui, ó, aulas. Aqui, a gente filtrar. Então nós vamos filtrar aqui pelo ID, ó. A gente repassa o ID do treinamento para consulta, para ele fazer a cláusula where lá, para só aparecer as aulas daquele treinamento. E aí eu quero pôr aqui, eu gosto de, no caso, mostrar ele aqui como habilitar o tree view dele à esquerda, para ele poder mostrar abaixo aqui, né? Abaixo e à esquerda, que aí ele vai aparecer, ele vai pôr, né, ali uma opção ali para abrir o treinamento, chamar esse grid de treinamento aqui, o grid de treino aulas à esquerda, para ele poder abrir logo assim abaixo, igual a gente está fazendo, como se fosse aqui isso aqui, ó. E aí ele já montou aqui a setinha aqui, ó, que legal, né? O curso, as aulas, né? E aí eu quero colocar para ele ver também ali o quiz, né? As perguntas de cada aula. Vamos montar aqui então a outra consulta, em cima aqui da tabela quiz aula. E aí eu vou colocar aqui query aula ao ID igual, colocar um parâmetro aqui P AU, colocar o Q de 15 aqui, quer dizer, também vou deixar só a consulta, simplesinho, também mostrar todos os registros, sem no caso paginação. Vou tirar alguns campos aqui, deixar visível aqui até o ID, tá, vamos deixar esses três. E aí eu vou colocar ela aqui, né, como subconsulta agora das aulas aqui, para mostrar as perguntas das aulas. Vou colocar aqui subconsulta. Vou colocar aqui perguntas. Colocar o quiz aula aqui. A gente pôs um parâmetro lá para filtrar aqui a aula. Já até trouxe aqui já de cara certinho. E aí eu vou também colocar da mesma forma lá. Eu quero colocar como preview. Quero pôr ela abaixo também, à esquerda.
Acertando aqui no cabeçalho aqui o título, tirar esse campo data aqui. Então olha como é que tá ficando bonitinho. E aí a gente pode fazer mais uma, encadear mais uma aqui, que seria mostrar aqui, por exemplo, se for o caso, né? Então eu tenho aqui a pergunta e as respostas que a gente, no caso, cadastrou para essa pergunta, né? É interessante enfatizar aqui que eu poderia ter conseguido um resultado parecido se eu fizesse um join, né? Aqui nessa consulta de, no caso, treinamento, através aí de um join e mandando fazer uma quebra, né? Só que essa solução, né, quer dizer, a gente ia ter informação, a gente mandando sair quebrando aqui, né? A gente faria isso direto aqui na consulta, mas essa opção da subconsulta, o que eu acho legal é ele poder ir abrindo os níveis aqui, né? Dessa forma que eu acho bem legal, tá? Então, eu acho a subconsulta bem, no caso, interessante. Eu vou fazer mais uma subconsulta aqui para a gente poder ver, né? As respostas possíveis, né? Para cada pergunta, né? E eu acho que vai ficar bem legal a gente fazer dessa forma. Como eu falei, poderia ter feito um join, mudado essa consulta aqui, grid treinamento, né? Se eu saísse fazendo o join aqui e depois mandasse, viesse aqui em quebras, criasse uma quebra, né? Quebrando treinamento por aula, né? Pergunta e tal, tudo, eu ia chegar num resultado parecido também, né? E seria aqui montando aqui a quebra aqui, uma nova quebra, e a gente iria poder, né, criar uma quebra fixa aqui por esses três campos aqui, daria para ir quebrando, a gente chegaria nesses níveis, mas seria um relatório com quebras, né? E eu achei que ia ficar muito mais interessante a gente ir abrindo aqui. Fica bem bacana para o usuário final. Eu gosto dessa abordagem aqui, fica bem legal. E também lembrando que se a gente fizesse essa quebra, né, resumida, dá também para a gente ir pela quebra navegando pelos links da quebra, tá? Então a gente consegue um resultado bem parecido da gente ir expandindo o nível da, no caso, informação com a quebra, tá? Então quero deixar claro aqui que a gente poderia mandar abrir ele com a quebra, né? E a gente faria no caso, relatório, né, a nível de, para ele abrir a nível de resumo. Então, iria mostrar só ali os cursos e a gente clicaria aqui no link aqui do curso, ele iria expandindo, tá? Então, também dá para a gente fazer uma coisa bem semelhante, tá? Então, aí é um pouco também de... um pouco aí de gosto também, né? Então, assim, às vezes não tem o certo e o no caso errado, às vezes tem... é legal a gente ter uma ferramenta que a gente possa ter escolhas, né? E isso é muito legal, tá? Então, só para a gente dar uma filosofada aí, né? Que a gente poderia ter usado mais uma outra estratégia também para chegar num resultado parecido. Mas aqui eu optei pelas subconsultas, uma subconsulta dentro da outra, tá? Então, eu vou abrir a consulta aqui. Em cima aqui das respostas. E aí nós vamos pegar a chave estrangeira e vamos jogar para a cláusula where aqui.
colocar aqui pegue, né? Pegue aula. Vou colocar aqui a L aqui. E vou usar a mesma estratégia aqui, uma consultinha bem simplesinha. Deixar mostrar já todas as perguntas de uma vez aqui, sem paginação facial. Ajeitar aqui lá no layout aqui. E eu vou colocar como alternativas, né? Que são as alternativas da pergunta. E vou colocar aqui como... Cadê o subconsulta? Montar a mesma estratégia que eu vou colocar aqui. Alternativas. Configurar do mesmo jeito que as outras. Então a gente está fazendo então um encadeamento de consultas, né? Uma consulta como filho da outra, e a gente vai fazendo as subconsultas aqui. Então vamos ligar com as respostas aqui. Da mesma forma que nós vamos habilitar o Preview abaixo. E aí a gente tem esse resultado aí, né? Então nós estamos lá no treinamento PHP. Temos aqui duas aulas. Peguei uma aula, temos duas perguntas e as respostas cadastradas, né, para cada pergunta aqui. A gente teve esse encadeamento aqui. Eu vou até acertar aqui o label aqui delas bonitinho. Então aqui a gente tem, né? Aí ficou agora certinho aqui com o label correto. Isso aqui até me ajuda também, né? É legal, né, que a pessoa tenha essa visão mais facilitada, até você está cadastrando e as perguntas, né, facilita para quem está criando isso aí, né? Então, é isso aí. Então, próxima aula a gente vai realmente partir aí para essa parte aí de teste. Eu vou dar uma melhorada aqui nesse cadastrar mais algumas coisinhas aqui para facilitar o nosso teste.